Fala, meus amigos, minhas amigas, tudo certo com vocês? Hoje a gente vai iniciar o novo bloco, né, dando continuidade aos nossos estudos de equações, falando agora a respeito dela, da equação do segundo grau, né, equações do segundo grau. Sem mais delongas, a gente vai começar logo a fazer, né? Eu vou estar falando para ti a respeito da forma geral. Vou colocar aqui para ti, então, a forma geral de uma equação do segundo grau. Como assim a forma geral, Bené? É como ela se apresenta, né? É como ela se apresenta para ti. A forma geral dela é sempre assim, ó, ax quadrado mais bx mais c igual a zero, beleza? Onde, nota aqui o seguinte, o coeficiente a, o coeficiente b e o coeficiente c, eles são termos reais, são números reais que acompanham aqui as incógnitas. O a sempre, isso é regra, acompanha o x ao quadrado. O b sempre, isso é regra, acompanha o coeficiente x. E o c é o que a gente chama de termo independente, beleza? É o termo independente. Então, de novo, o a ele vai acompanhar o x ao quadrado, o b ele vai acompanhar o x e o c é o termo independente. Na realidade, galera, ele acompanha o x, ou melhor, o b, perdão, ele acompanha x elevado a 1. E o c, né, sendo mais rigoroso, ele acompanharia o x elevado a 0, né? Mas não importa, porque todo número elevado a 0 é igual a 1, então isso não vai fazer muita diferença para a tua vida. O que importa mesmo é tu saber, galera, como resolver, óbvio, né? Como resolver essas equações caso ela apareça em dia de prova, principalmente a respeito de conceitos, ok? Os conceitos tu deve saber, ok? Vamos lá então. A primeira forma de você resolver é pela fórmula de Bhaskara, tá bom? E a gente resolver uma equação no segundo grau implica em dizer o quê? Achar as raízes dessa equação do segundo grau. O que é raiz, Bené? Pelo amor de Deus. Raiz são os valores de x. São os valores de x. E quando eu coloco aqui na equação, ela zera todo esse termo aqui, ou seja, fica igual a zero. Toda vez que eu pego um termo igual a zero, eu estou querendo achar as raízes dessa equação. Beleza? A primeira forma que eu vou te ensinar é a fórmula de Bhaskara. Aí eu vou estar colocando dois exemplos aqui para ti. O exemplo 1, que é o seguinte: x ao quadrado menos 8x, deixa eu criar um aqui, mais 7, isso é igual, isso é igual a zero. Tranquilo? Esse aqui é o nosso primeirinho exemplo. Como é que tu vai estar resolvendo isso daqui, Bené? Como é que tu vai estar achando esses valores para a gente aqui? Tem uma galera que já sabe isso daqui, mas a gente sempre tem que pensar naquela galera que está muito tempo longe dos estudos, longe da escola, longe de uma banca longe de um banco, né? Falei banca. Longe de um banco de estudos, né? Então, essa galera que a gente deve focar, beleza? Tem que nivelar por ela. Primeira coisa que você tem que observar é achar o que a gente chama de discriminante. É o delta. Como é que eu calculo o delta? O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. De novo, como é que eu acho então o delta? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O delta, galera, tem muita ideia bacana para ele. E como a gente está diante de uma banca extremamente conceitual, a gente precisa saber de bastante conceitos. Claro, galera, que a fórmula de Bhaskara, às vezes, não é a fórmula mais rápida, mas eu preciso, meu aluno, minha aluna, eu preciso muito que vocês saibam executar as equações do segundo grau pela fórmula de Bhaskara. É muito importante, porque nem sempre a gente vai estar tendo que resolver por outros métodos, aí vai dar correto. A gente até se perde um pouquinho, tá bom? Então, olha só. Aqui no caso, quais são os valores dos coeficientes? Vou até colocar de vermelho. Quais são os valores dos coeficientes A, o coeficiente B e os coeficientes C? Nesse caso aqui, galera, nota, só colocar, não seria nesse, né? Seria nesse aqui. Beleza, vamos lá.
Quem que está acompanhando o x ao quadrado aqui, galera? Quem está acompanhando ele? Quando não aparece, a gente sabe que é o valor 1, beleza? Quem está acompanhando o coeficiente x é o menos 8. E quem é o termo independente é o 7. Então, nessa ordem, vai ficar da seguinte forma. Então, o A é o 1, o B é menos 8 e o C é o 7. Tranquilo? Vamos achar, então, aqui o delta. O delta é igual a B ao quadrado, ou seja, menos 8 ao quadrado, menos 4, vezes o A, vezes o C, que no caso é 7. Perfeito. O delta vai ser igual a 64 positivo, óbvio, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 7, 28. O delta, então, Bené, 64 menos 28, deixa eu ver, é 36. Perfeito. 36 é um ótimo delta, porque 36 tem raiz quadrada exata. E agora a gente vai achar o valor do x. Como é que eu calculo o valor do x? É o seguinte, x é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada do delta sobre 2a. Essa é a fórmula que a gente vai ter que achar. Essa fórmulazinha aqui, galera, versa sobre muita coisa para você estar calculando aqui na equação do segundo grau. Essa fórmula aqui. De novo, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2a. Beleza? São duas fórmulas que eu quero que você decore. A do delta e essa daqui, que é importante para poder achar os valores das incógnitas. Vamos só substituir e ver como é que vai ficar? Vai ficar assim, então. X é igual a menos b. O b é menos 8. E menos com menos é mais. De novo, olha aqui. Ó. O b é menos 8. Só que na fórmula já vem negativa. Então, tu tem que fazer o jogo de sinal. Menos com menos, mais. Vai ficar, então, mais 8. Muito cuidado com isso, galera. Não quero que vocês errem essa parte. Mais ou menos, raiz do delta. Olha só. O delta ele vale quanto? Vale 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Vamos substituir logo rápido. Sobre 2a. Vamos aqui, ó. Sobre 2a. O a ele vale 1. Então, vai ficar 2 vezes 1. 2 vezes 1, nada mais, nada menos do que 2. Nota, galera, que tu vai ter dois valores para x. Um quando o 6 aqui for mais e outro quando o 6 aqui for menos. Por que, Bené, que uma equação no segundo grau sempre tem dois valores? Sempre vão haver, geralmente vão haver, a depender do valor do delta, né? Geralmente vão haver dois valores reais, ok? Por quê? Porque tu vai analisar, gente, sempre para o coeficiente aqui, ó, de maior grau. Se o coeficiente de maior grau aqui, no caso, for 2, x ao quadrado, é duas raízes, são dois valores. Se fosse 3 aqui, seriam 3 raízes, seriam 3 valores. Se fosse 4, seriam 4 valores. Perfeito? E na equação do primeiro grau, que tu não tem essa parte aqui, só tem essa, né? Tu vai ter que só tem uma raiz. Beleza? Então, vamos ver como é que vai ficar? Vamos ver como vai ficar? Vou colocar algumas setinhas aqui para poder dar bastante ênfase, né? Então, o primeiro valor do x, x', é igual a 8 mais 6, isso tudo dividido por 2. E o segundo valor do x, x duas linhas, é igual a 8 menos 6, dividido por 2. 8 mais 6 vai ser, no caso, 14, dividido por 2 dá 7. 8 menos 6, no caso, é 2, 2 dividido por 2 é 1. Então, esses seriam os dois valores, né, do x. Eu fiz os dois simultaneamente, mas você pode fazer primeiro um, tá bom? E depois o outro. Bené, eu conheço uma forma mais fácil. Você não gosta de forma mais fácil? Gosto. Que é da soma aí do produto, na verdade. Tu pode pensar o seguinte, toda vez que o A, galera, for igual a 1, sobretudo se for 1 positivo, tá? Se for negativo, você multiplica por menos 1. Mas assim, toda vez que o A for igual a 1, fica fácil de tu achar as raízes sem a equação do segundo grau. Sério, Bené? Sério. Pense em dois números que somados dê 8, ignora esse sinal aqui, né? Ignora esse sinalzinho aqui que precede ele, tá bom? Dois números que somados dê 8 e que multiplicado dê 7. É o tal da soma e do produto, né? Dois números que somados dê 8 e multiplicado dê 7. Ah, Bené, só tem dois. O 7 e 1. Porque 7 mais 1 é 8 e 7 vezes 1 é 7. Então, beleza. Dá para tu saber pela forma da soma e produto. Qual é o problema dela? Por
Por que é necessário a gente saber a fórmula de Bhaskara, Bené? Porque, na realidade, galera, nem sempre o A é igual a 1. Às vezes o A é menos 1. Às vezes o A é qualquer outro valor real. Então, isso você pode se atrapalhar um pouco. Porque, na realidade, galera, a fórmula para se calcular a soma e o produto das raízes, vou colocar bem aqui para ti, ó. A soma e o produto das raízes é uma fórmula. A soma é menos B sobre A e o produto é C sobre A. Beleza? Então, se porventura tu estiver com muita dificuldade para saber quanto é que vai ser a soma e o produto, e tem questões que versam sobre isso, e eu preciso que você esteja pautado em toda essa parte técnica da equação do segundo grau, ok? Então, tu já sabe que a soma é igual a menos B sobre A, e o produto é C sobre A, beleza? Tranquilo, então. Vou colocar mais um exemplo aqui, para você ficar ainda mais versado sobre esse tema de equações do segundo grau. Vou colocar bem aqui mais um exemplo. O exemplo que eu vou mostrar para você, meu aluno e minha aluna, é o seguinte. Menos x ao quadrado mais, deixa eu ver, 6x menos 5, isso é igual a 0. Dá para fazer porção em produto? Dá. Mas assim, toda vez que for... Isso é só para equação. Função a gente vai fazer isso não, mas para equação a gente faz. Toda vez que o x, olha só, galera, ele tiver negativo, multiplica por menos 1. Sério? Multiplica por menos 1. O que é multiplicar, na realidade, por menos 1? É você mudar o sinal da galera toda. Era x ao quadrado negativo, fica x ao quadrado positivo. Era 6x positivo, fica 6x negativo. Era 5 negativo, fica 5 positivo. Isso é igual a 0. Aí fica melhor para tu observar. Aí tu vai pensar assim comigo, ó. Dois números que somados dê 6, que multiplicado dê 5. Tá fácil, né? Dois números que somados dê 6 e que o produto, né, multiplicação, dê 5. Tá muito fácil, Bené. É igual a 1, né, o primeiro, e igual a 5. Muito bom. Por quê? Porque 1 mais 5 vai dar 6 e 1 vezes 5 dá 5. Perfeito? Bené, e pela fórmula de Bhaskara, daria certo? Claro que daria certo. E eu, inclusive, quero muito que você saiba fazer aquela fórmula. Não abandone, em hipótese alguma, a fórmula de Bhaskara. Pelo amor de Deus, é isso que eu te peço. Ok? Não abandone. Tá bom? Vamos agora resolver as questões que se seguem. Deixa eu colocar aqui para ti. Opa! Quase que sai. Subir aqui. Subi demais. Bem aqui. Vamos apagar essa parte. Volte quantas vezes você puder, tá, galera? E eu sou uma pessoa extremamente disponível. Se você quiser me procurar no PV, pode. Mesmo que eu demore, mas eu não deixo o aluno sem resposta, não, tá bom? Eu não costumo fazer isso, não, tá? Só apagar aqui para a gente poder estar resolvendo as nossas questões, que são muito importantes para a gente, ok? Qualquer coisa a gente vai baixando, a gente vai resolvendo, né? Deixa eu apagar aqui para ficar mais bacana. Beleza. Primeira questão diz o que, Bené? Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte. Para que uma função seja considerada do segundo grau, precisa assumir algumas características, definida pela fórmula f de x igual a, aqui é ax ao quadrado, tá? Mais bx mais c, sendo a, b e c números reais com a diferente de zero. Outra coisa, galera, que é extremamente importante, o a numa equação do segundo grau sempre tem que ser diferente de zero. É só o a, Bené? O b pode ser igual a zero? Pode. O c pode ser igual a zero? Pode. É só o a que não pode ser igual a zero. Inclusive, isso já foi objeto de prova de pergunta da Iven. Como eu estou te falando, a Iven é extremamente conceitual. Então, ela pergunta mesmo essas coisas. O A pode ser zero numa equação do segundo grau? Não, não pode. Você não pode marcar caso uma alternativa esteja falando, esteja exprimindo isso daí. Tá bom? Na primeira questão, na realidade, primeiramente, ele está falando do conceito básico, né? Ele está conceituando aqui, na realidade, primeiramente, ele vem conceituar a equação do segundo grau. Vamos ver o que ele vem trazendo para a gente aqui nos próximos capítulos. Nesse sentido, podemos determinar a sua raiz considerando f de x igual a zero. Óbvio, muito bom. Quando você pega o polinômio igual a zero,
você acha as raízes, ok? O que são as raízes? Vamos explicar de novo. As raízes são os valores que, quando eu coloco aqui no lugarzinho do x, torna essa equação nula, ok? Então, o conjunto de solução de x ao quadrado menos 5x menos 24 é... Opa, vou colocar bem aqui, ó. X ao quadrado menos 5x menos 24 igual a zero, né? Qual é o conjunto solução? Aqui, galera, a gente vai ter dois valores, né? Dois valorzinhos. Quais são esses valores, né, Bené? A gente pode fazer por soma e produto, ok? Mas eu não quero que você abandone a fórmula de Bhaskara. Vamos aqui, então, achar ela. Delta é igual a... Vamos primeiro ver quais são os coeficientes, né? O A vale 1. O B vale menos 5. E o C vale menos 24. O delta é B ao quadrado menos 4AC. Beleza? Pode crer. Então, B ao quadrado. O B vale menos 5. Vai ficar, então, menos 5 ao quadrado. É menos 4 vezes o A vale 1. E vezes o C, que vale menos 24. É isso. Perfeito. Então, o delta vai ser igual a 25. Menos com menos é mais. 4 vezes 4, 16. Vai 1, né? 4 vezes 2, enfim, 96. Perfeito. Então, o delta aqui vai ser 5 mais 96. Vamos lá, supletivo, 121. Perfeito? 121. É um bom delta? É, ótimo, porque raiz quadrada de 121 é 11. Então, tu vai ter que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2a. Então, o x aqui, galera, vai ser menos b. Nota, gente, olha só, o b ele já está negativo. Ele já está negativo. Negativo com negativo vai ficar positivo. Então, vai ficar menos b, ou seja, mais 5, né? Ao invés de ficar menos 5, vai ficar mais 5. Mais ou menos raiz de delta, raiz quadrada de 121, que é 11. Vim direto, tá? Beleza? Vou fazer devagar aqui. Raiz quadrada de delta. Delta é 121. Raiz quadrada de 11, né? Melhor, de 121 dá 11. Perfeito. 2A. O A vale 1. Então vai ficar 2 vezes 1, que dá 2. Tá bom? Vamos ter dois valores. Primeiro, quando o 5 estiver somando o 11, né? E o segundo, quando o 5 estiver subtraindo 11. Tá bom? Vamos ver como vai ficar? 5 mais 11, isso dá 16. 16 dividido por 2, 8. 5 menos 11, isso dá menos 6. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. E de fato, né, galera? Olha só, por soma e produto. Soma e produto. Atenção, dois números que somados dê 5 e multiplicado de menos 24, de fato, 8 e 3. 8, se você somar com menos 3, fazendo um jogo de sinal, vai dar 5. E 8 vezes menos 3 vai dar menos 24. Ah, então, de fato, né? Aqui é de boa pra caramba. Nesse caso, o conjunto de solução da equação, o conjunto de solução dela vai ser, vou colocar aqui, o conjunto de solução, né? Vai ser dois valores para x, no caso, menos 3 e 8. Perfeito. Menos 3 e 8, tá aqui, ó, letra C. Vamos partir agora para a próxima questão. Deixa eu apagar aqui, para não ter nenhum, para não ter nenhum tipo de interferência. Beleza, vamos lá. Segunda questão. Diz o seguinte, seja a equação x ao quadrado, vou até colocar aqui logo, para precisar dela, né? X ao quadrado menos 16x mais 39 igual a zero. A diferença entre a maior raiz e o triplo da menor raiz, eita, tentaram dificultar, mas não dificultaram não, beleza? Não dificultaram, pode ter certeza. Primeira coisa, vamos saber qual é a primeira raiz e a segunda raiz? Vamos fazer por soma e produto? Vamos fazer por soma e produto, né? Olha só, pensa aí comigo. Dois números cuja soma dá 16 e que o produto dá 39. Dois números que somando dá 16. E tu multiplicando esses dois números dá 39. Se você pensar um pouquinho, por tentativa e erro, né? Ah,
Vamos ver, se for 12, 12 aí o próximo número é 4, né? 12 mais 4, 16. Só que 12 vezes 4 não dá 39, não dá 48, então não serve. Então, na realidade, por tentativa e erro, tu vai ver que o primeiro número é 3 e o segundo número é 13, de fato, tá, galera? De fato, se você somar 13 com 3 com 13, perdão, dá 16, e 3 vezes 13 dá 39. Perfeito, né? Perfeito. O que ele quer na realidade? Ele quer a diferença da maior raiz é 13, diferença, é uma coisa subtrair, pelo da menor raiz, o triplo da menor, né? Então a menor raiz é 3 e o triplo dela é 3 vezes 3, ou seja, 9. A diferença dessas duas raízes, da maior raiz pelo triplo da menor vai ser igual a 4. Beleza, então seria... Deu um erro técnico aqui. Deixa eu só desfazer. Deixa eu só voltar. Perdão. No caso, letra D. Perfeito. Olha só, galera, vamos fazer agora a terceira? Vou fazer aqui a terceira. Diz o seguinte: as equações... Deixa eu dividir aqui. As equações x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0 e x ao quadrado mais x mais m igual a 0 tem uma raiz em comum. Cuidado com essa daqui, beleza? A soma dos possíveis valores de m é... Como é que você vai fazer esse tipo de questão? Olha só, galera. A primeira equação é o seguinte: x ao quadrado... ficou péssimo esse 2 aqui. X ao quadrado menos 4x mais 3, tá bom? E a segunda equação, vou colocar ela aqui do ladinho, é x ao quadrado mais x, isso aqui é igual a 0, né? Esqueci de colocar, mais m igual a 0. Eles falaram que essas duas equações não são iguais, tá, gente? Se elas fossem iguais, teriam duas raízes iguais. Claro, né? Se fossem iguais. Mas ele falou que elas têm uma e somente uma raiz igual. Ok? Então, essa equação aqui tem uma raiz dela que é igual a essa. Que é igual a uma raiz dessa. Ok? Mas não necessariamente são as duas raízes. Tá bom? Não necessariamente são as duas raízes. Aí ele quer a soma dos possíveis valores de m. Eita, o que ele quer dizer com isso? Vamos primeiro resolver essa equação e ver, a gente vai achar as duas raízes, né? E vai observar quais são as possíveis raízes para cá. Depois substituir no lugar do x, né? E depois ver quais são os possíveis valores de m. Vamos lá. Vamos possuir um produto? Dois números que somados d4 e que multiplicado d3. Okay? Dois números que somado d4, que multiplicado, né, d3. Aqui está fácil, Bené. Dois números que somado d4 e multiplicado d3, x1, né, vou colocar aqui o x1 e x2. Tanto faz, tá, galera? Se for x', x2', tanto faz. São, no caso, dois números que somados d4 e multiplicado d3. No caso é 1 e 3, claro, né? Se somar 1 mais 3, vai dar 4. Se multiplicar 1 vezes 3, dá 3. Então, tá de boa, pronto. O que isso quer dizer, gente? O que isso quer dizer? Que na outra equação, vou colocar bem aqui, ó. Na outra equação, que é x ao quadrado mais x mais m, ele pode ter dois valores. Ou uma raiz é 1, ou a outra raiz é 3. Ou uma raiz é 3. Perfeito? Não está falando que são as duas. Então, vamos ver. Se o x for 1, qual vai ser o valor do m? E depois a gente vai fazer uma outra conta. Se o x for 3, qual vai ser o valor do m? Vamos fazer essas duas continhas aqui e ver quais são os valores possíveis de m. Possíveis, tá? Vamos primeiro, então, colocar aqui, ó. Vamos substituir. Onde tem o x, a gente vai colocar a primeira raiz possível, que é 1. Então, onde tem o x, vai colocar a primeira raiz possível. Vai ficar como, então? Olha, note que eu estou substituindo. 1 ao quadrado mais 1
mais m igual a zero. Vamos ver qual é o valor possível de m? Vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, né? 1 mais m igual a zero. Vai ficar 2 mais m igual a zero. O 2 está somando para estar subtraindo. Então, um dos valores possíveis de m é se ele for igual a menos 2. Se no caso, se uma raiz for 1, um valor possível dele é menos 2. Perfeito? Agora a gente vai fazer a mesma ideia, mas quando o x for igual a 3. Perfeito? A gente vai, na realidade, agora substituir. Beleza? Da mesma forma, tá, galera? Mas no lugar do x, agora a gente vai colocar quem? O 3. Vem aqui. Onde tem x, a gente vai colocar o 3. Então, a equação é essa aqui, né? X ao quadrado mais x mais m igual a zero. Substituindo por 3, vai ficar 3 ao quadrado mais 3 mais m igual a zero. Ficando 9 mais 3 mais m igual a zero. Nossa Senhora, que zero horrível. Aí ficou, então, 12 mais m igual a zero. Então, o m ele pode ser também igual a menos 12, passando 12 para o outro lado, né? Resolvendo essa equaçãozinha aqui. Então, levando em conta que essa equação tem uma raiz igual a essa daqui, então o m ele tem dois valores possíveis, beleza? Ou m é igual a menos 2, ou m é igual a menos 12. Beleza, galera? Tranquilo? Volte quantas vezes puder para poder entender essa parte. Qualquer coisa, me chame no PV, que eu estou aqui à inteira disposição para lhe ajudar, beleza? Estou aqui para te ajudar, nada mais que isso, tá? O que ele quer? Ele quer a soma dos possíveis valores de m. Eita, soma dos possíveis valores de m. Então, um possível valor de m, vou até colocar de vermelho, né? É menos 2. E um outro possível valor de m é menos 12. Se nós somarmos esses dois valores aqui, né? Tu vai ter, então, que mais com menos é menos, né? Então, vai ficar menos 2 com menos 12, dando, então, menos 14. Sinais iguais, a gente repete, soma o sinal. Tá bom, galera? Então, a soma, né, dos possíveis valores de m seria justamente menos 14. Então, seria somente a letra E. Tá bom? Beleza. Vamos fazer agora a próxima. Deixa eu apagar aqui para ficar top. Vai ficar muito bom para vocês. Gente, na quarta questão diz o seguinte: a razão entre a soma e o produto das raízes da equação. Ixi, e agora, né? Ele está pedindo justamente a soma e o produto das raízes. A soma, galera, tu já sabe. Qual é a fórmula da soma? É menos b sobre a. E o produto você também já sabe. É c sobre a. Como é que a gente vai observar aqui, então? Olha só, o a aqui vale 3, que está acompanhando o x ao quadrado. O b aqui vale menos 21, que está acompanhando o x. E o c aqui vale 14. Como é que vai ficar, então, isso daqui, Bené? Menos b, tu vai ficar menos o menos 21 sobre a. O a vale 3, vai ficar como? Menos com menos é mais, vai ficar 21 dividido por 3, que é igual a 7. Perfeito. C sobre A. O C vale 14 e o A vale 3. Aqui não tem como simplificar, né, gente? Infelizmente, aqui não há como simplificar esses valores. Então, a gente vai ter que fazer nada mais nada menos do que a razão, né? A razão entre esses dois valores vai ter que ser dessa forma mesmo. Até porque as alternativas elas estão todas, se tu observar, em forma de fração. Vamos fazer, então, a razão entre a soma, né? Se tu pegar a soma, razão é a mesma coisa que o quê? Que divisão, tá, galera? Pelo produto. Nessa ordem. Ele não falou que era produto pela soma. Ou soma pelo produto. Então, tem que ser nessa ordem. A soma deu 7 dividido. E o produto deu 14 sobre 3. Como é que a gente resolve isso daqui? Repete a primeira. E multiplica pelo inverso da segunda. 14 sobre 3, que é 3 sobre 14. Posso simplificar aqui, né? Dividimos por 7. Então, tu vai ter que 14 por 7 dá 2. Tu vai ter que a divisão entre eles é 3 sobre 2. Seria a letra A.
Galera, foi uma aula maravilhosa. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Olha só, na próxima aula a gente vai continuar com a parte de função, a gente vai dar um salto, um saltozinho aqui no edital, tá bom? Uma vez que no meio de equações de segundo grau e função tá aquela parte de descontos, daquela parte de porcentagem, tem uma aula muito bacana, tem muita dica para te passar a respeito daquilo, mas assim, equação do segundo grau, equação do primeiro grau e na equação, ele está muito ligado com a parte de função, ok? Então a gente precisa dar esse salto. Gente, a gente está trabalhando aqui para oferecer para vocês o melhor possível. Então, dicas, sugestões, por favor, falem com a gente, mas sempre com aquele coração quebrantado, sabendo que isso aqui tudo é uma coisa nova para todos nós professores, ok? Mas, independente de qualquer coisa, foi um prazer estar aqui com vocês novamente. E até a próxima, se Deus quiser. Até mais.